Bora tomar uma? Oi, gente! Vocês estão no Pausa pro Gole, o meu, o seu e o seu podcast. Eu sou a Ana Gomes. E eu sou a Rafa. Sejam muito bem-vindos ao Pausa e sejam bem-vindos a 2025. Primeiro episódio do ano! Exatamente! Animada. Estamos com um ano cheio de novidades para vocês. Inclusive, o episódio de hoje já é uma explosão de novidade que a gente está tendo aí no mercado. E a gente trouxe uma coisa muito, muito diferente pra gente falar aqui hoje, né, Ana? É isso, o mercado de não alcoólicos está crescendo muito. E a gente trouxe uma bebida aqui pra gente falar dela que une sabor, inovação e saúde. É tudo que o pessoal tá querendo hoje, né? Pois é. Então, gente, vai ser um episódio muito bom para começar 2025 assim, com o pé direito. Exatamente. Então, hoje a gente vai falar sobre kombucha. Como a kombucha está conquistando corações em todo o mundo, principalmente aqui no Brasil. E como esse mercado está crescendo também. A gente vem falando, né, em vários episódios aí para trás sobre as tendências de mercado. A gente tem uma tendência de bebidas com menor percentual alcoólico e hoje a gente está falando de uma bebida que não tem álcool e que está virando uma sensação aí, né, de todos os grupos. E eu, inclusive, acho também que existem kombuchas alcoólicas. Vamos descobrir isso nesse podcast. Pois é. É inclusive uma dúvida, porque se tiver eu quero conhecer, porque eu só conheço não alcoólica, a princípio. Pois é. Gente, antes da gente começar esse bate-papo delicioso, maravilhoso, que a gente trouxe aqui para vocês, eu quero avisá-los que estamos com cotas de patrocínio abertas durante esse mês de janeiro, tá? Então, se você quer estar aqui com a gente dentro do nosso podcast, fazer parte de tudo isso aqui, tá na hora de entrar em contato com a gente para conseguir fechar a sua cota para estar aqui na mesa, sendo discutida e sendo apresentada tanto para o nosso público, mas também para os nossos convidados, que é só gente fera, tá? A gente não chama gente aqui que não dê um show dentro desse podcast. É isso mesmo. Pois é. Então, vou apresentar nosso convidado para vocês. Estamos aqui com o Thiago. Seja muito bem-vindo ao Pausa. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho desse mercado tão incrível que eu sou apaixonado, que é o de fermentados não alcoólicos. Aposto que a gente vai sair daqui apaixonada também. Todo podcast eu saio apaixonada. No podcast do vinho eu quis produzir vinho. No podcast da cerveja eu quis produzir cerveja. Não... Mas vou apresentar para vocês então. O Thiago é um especialista em bebidas fermentadas, com experiências que incluem a participação como jurado na Copa Internacional de Fermentados, no Chile, e visitas a grandes players do mercado americano da kombucha. Ele também está envolvido em iniciativas que fomentam a inovação, a qualidade no setor, além de ter acompanhado de perto o lançamento do Anuário de Bebidas Não Alcoólicas de 2024, que isso eu também quero saber um pouco, viu? Acho isso muito legal. E isso é uma prova de como o mercado dos não alcoólicos vem crescendo muito, né? Seja muito bem-vindo novamente. Obrigado. E antes de a gente começar, queria fazer uma pausa pro gole. Saúde! E há um 2025 de muito amor, paz, realizações e sucesso. É isso. É isso aí. Bora lá, Ana. Então, Thiago, pra gente começar, conta aí pros ouvintes que não te conhecem e também pros que já conhecem um pouco sobre você, sobre a sua história e como que começou todo esse rolê de kombucha aí pra gente. Bom, a kombucha começou na minha vida meio que por acaso, assim. Eu trabalho com bebidas desde 2008 e em 2018, algum tempo depois, uma amiga, ela lançou ela trabalhava com kombucha já, vendia informalmente e foi lançado pelo Ministério da Agricultura uma legislação que regulamentava a produção de kombucha no Brasil. Ela ficou um pouco desesperada, sem saber para onde ir, e me chamou para auxiliar. Isso foi 2008? 2018. É muito recente. É muito recente. E aí ela me chamou para auxiliar nesse processo de regulamentação da fábrica e da produção. Estamos juntos até hoje e o mercado da kombucha era muito pequeno naquela época, né? Hoje é pequeno, mas já é bem maior que naquela época. E foi meio que no boca a boca. Ela comentou em alguns grupos que estava trabalhando comigo, que eu tinha ajudado a regulamentar, a melhorar a qualidade do produto. E o cliente foi contratando uma rede de contatos. Hoje já são mais de 100 fábricas de kombucha atendidas no Brasil e na Europa. Gente, que legal. Nossa, muito legal. Então foi uma coisa bem natural, né? Veio Sim, surgindo. E veio surgindo também de acordo com o mercado, né? Porque o mercado da kombucha veio crescendo, assim, veio tendo um crescimento expressivo ao longo desses anos, né? Sim, a kombucha é uma bebida muito nova, né? Se a gente compara o mercado da cerveja, vinho e a kombucha é um recém-nascido, que nasceu agora. Né? Cerveja, a gente está falando aí de 6 mil anos, né? Desde a Mesopotâmia.
E a kombucha, de forma comercial, como a gente vê hoje, é desde 1990. Sim. Começou nos Estados Unidos, ali na Califórnia. Então, a gente está falando de uma bebida que tem 30 anos de mercado. É muito pouco. É muito Muito pouco. pouco. Muito pouco comparado com cerveja, com vinho, Sim. cachaça e com as outras bebidas, né? Então, a kombucha, ela veio que meio que na informalidade. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas nos anos 90 foi uma febre aqui em Minas. Algas marinhas. Sim. Né? Que você ganhava uma muda dessas algas marinhas, da vizinha, de uma tia, e você cultivava aquilo porque era bom para a saúde. Esse foi meu primeiro contato com a kombucha, nos anos 90. Eu era criança, minha mãe tinha uma muda de kombucha, e ela fazia no chamate, com açúcar mascavo, e obrigava a gente a tomar. Né? Então, assim, de memória... Depois teve até Memória afetiva. uma febre também que tinha do pessoal que eles faziam fermentado em casa. Como é que chamava? Era o... kefir. Você tinha Kefir, eu tinha. Ana Flávia tinha o kefir em casa Kefir, também. sim. É dessa mesma época, né? Surgiu, assim, no boca a boca, vamos dizer assim, na informalidade, várias bebidas. O kefir, tanto de leite como o kefir de água, e a kombucha. Sim. Ela não era pré-internet aqui no Brasil, né? Então as coisas eram meio que de boca a boca mesmo. Não tinha as técnicas que a gente tem hoje, o conhecimento que a gente tem hoje, a troca de informações com produtores como a gente tem hoje. Então minha mãe fazia tudo errado, por isso não estava bom. Não dava esse sabor, né? Porque não dava esse sabor. Não tinha adição de frutas, não era gaseificado, era uma bebida que não era tão palatável, assim, né? Era mais saúde, né? O pessoal acho que às vezes Mais olhava saúde. mais para a parte da saúde. Mais pela parte da saúde. Ainda hoje, o mercado da kombucha no Brasil, ele cresceu no pilar saúde. Sim. Né? O marketing hoje, na grande maioria das fábricas, ele é centrado no pilar saúde. Sim. E acho que a gente precisa quebrar essa bolha da saúde. A kombucha é muito mais que isso, né? A gente tem que tomar a kombucha porque é gostoso. Sim. E fazer bem para a saúde é um plus, um adicional a mais. Sim. E aí, já aproveitando que a gente começou a falar um pouco sobre saúde, quais são os maiores benefícios, assim, hoje da kombucha? O que é a kombucha, né, primeiro, assim? O fermentado, quais são as variedades? Tem variedades? Como que funciona isso? E quais são os principais benefícios, assim, hoje da kombucha? A kombucha é uma bebida não alcoólica ou alcoólica também. Ela pode ser alcoólica. Ela pode ser alcoólica. Sim. A gente tem essa variação dela alcoólica, fermentada, e a base dela é o chá da planta Camellia sinensis, né? A Camellia sinensis é como a cevada para se fazer vários tipos de maltes, né? Comparando com o mercado da cerveja. A Camellia sinensis, a gente tem o chá verde, o chá preto, o chá branco, o chá roxo, vermelho, amarelo. Então, tem diferentes tipos de chás que são produzidos com a mesma planta. Sim. Ele é ingrediente obrigatório. Um dos chás da Camellia sinensis é obrigatório para se fazer kombucha. A gente, então, produz essa infusão de chá e fermenta com uma cultura simbiótica de bactérias e leveduras. E é essa cultura simbiótica que dá as características de saúde para a bebida. Porque esses micro-organismos, essas bactérias e leveduras, continuam na bebida. É uma bebida viva. Sim. E com isso regula um pouco a sua atividade da sua flora intestinal, modulando a sua flora e melhorando a sua imunidade. Que legal. Muitos dos outros benefícios são associados ao próprio chá verde, ou preto, né? O chá da Camellia sinensis, que é um chá... Quem nunca fez uma dieta que tinha chá verde? Sim. Sim. A gente tem muitos Detox, artigos... enfim. A gente tem muitos artigos na literatura que estudaram a fundo o chá verde, o chá preto, que mostram que ele é rico em catequinas, antioxidantes, em polifenóis, todos esses compostos que nos ajudam a ter uma qualidade de vida melhor. Além de auxiliar na redução de níveis de colesterol. Então, tem muitas propriedades do chá verde que a gente importa para kombucha, porque ele é a base para se fazer kombucha. Que legal. Muito legal. E quando a gente fala da kombucha alcoólica, qual que é a diferença, assim? Tem diferenças da questão de benefícios, de saúde? Como que... Processo produtivo. Processo produtivo. A principal diferença é o processo produtivo. A kombucha alcoólica, a gente tem um processo de fermentação a mais. Na kombucha não alcoólica são 2 fermentações, e na kombucha alcoólica são 3 fermentações. Então, a gente tem um processo fermentativo a mais.
Em termos de benefício para a saúde, eu não posso falar de benefício de bebida alcoólica. Sim. Bebida alcoólica é uma bebida recreativa, Sim. né? É. Mas ela também tem o chá verde como ingrediente obrigatório, os micro-organismos podem estar lá ou não. Então tem também algumas dessas características da kombucha na kombucha alcoólica. Uhum. Tem os benefícios da kombucha, mas ela tem o álcool que, querendo ou não, né, a gente... Sim. É recreativo, né? Uhum. E quando a gente fala também de kombucha alcoólica, só de curiosidade, ela também tende a ter menor porcentagem Álcool? de álcool, eu acho, não sei, em relação à cerveja ou outras bebidas. A alcoólica, ela pode ir de 0,6% até 8% em Nossa. teor alcoólico. E ela ainda é considerada kombucha, assim, porque tem as classificações, né? Então... Sim, ela é considerada uma kombucha ainda, né? Tá. Ela é considerada uma kombucha. Tem algum... Não sei se eu vou fazer uma pergunta aqui muito... Nenhuma pergunta é idiota, né? Mas... Não é. Pode fazer. Mas é porque em alguns processos de fermentação, porque, pelo que eu sei, parece que continua. Ela tem uma fermentação ainda dentro da lata também, não tem? Sim, é porque os micro-organismos ainda estão na bebida. Sim. Sim. Então, para a gente conservar a bebida com as qualidades sensoriais, ela precisa ser refrigerada. O mesmo comportamento que um iogurte, um Yakult. Precisa Entendi. ficar gelado Sim. o tempo todo para manter os micro-organismos. Sim. E eu pergunto isso até porque, às vezes, quando você vai sentir o aroma da kombucha, tem algumas que tem até um pouco do cheirinho da levedura mesmo, sabe? Sim. E eu, particularmente, acho gostoso até. Uhum. Mas aí tem um percentual. Pode ser que algumas kombuchas tenham até um percentual de álcool, assim, um pouco mais baixo, por esse processo de fermentação que acontece ali dentro? Sim, álcool é um ponto crítico de controle na produção de kombucha, Sim. porque é um processo fermentativo. Sim. Tem envolvido leveduras, e quando a gente fala de açúcar, de frutas, pode ter formação de álcool. Sim. No Brasil, a gente tem uma legislação sobre bebidas não alcoólicas, e todas as bebidas não alcoólicas, não só a kombucha, podem ter até 0,5% de álcool. Sim. Tá? E esse álcool é um álcool natural que tem, por exemplo, numa banana madura, Sim. numa uva madura, numa maçã madura. Então, é um álcool natural e que ele não é nocivo. Por isso que a tela vai ali de 0,6, né, que você falou. Isso. No Brasil, a gente considera bebida alcoólica a partir de 0,6. Sim. Tá? E essa questão do teor alcoólico não é exclusivo da kombucha. Se a gente olha o PIC, que é a legislação, né, é o padrão de identidade de qualidade de cada bebida tem um PIC. Sim. A cerveja tem um PIC, a kombucha, o suco de uva, o suco de maçã. Álcool é uma análise obrigatória em todos os sucos, em todas as não alcoólicas, em todas as polpas de fruta. E no suco de uva ainda tem uma particularidade, porque é considerado 0,5%, como todas as outras, mas tem uma legislação do Mercosul que diz que pode haver fermentação acidental no suco de uva e até 1% de álcool no suco de uva integral é aceito pela legislação como não alcoólico. Eu não sabia disso. Também não. Aprendendo, viu? Quando o pico da kombucha, ele pede que a gente coloque no rótulo, pode conter álcool até 0,5%, né? Em todos os rótulos de kombucha você vai encontrar isso. Porque é uma característica específica do pique da kombucha. O suco de uva, a polpa de fruta, eles não precisam colocar isso no rótulo, mas é obrigatório fazer as análises e apresentar ao Ministério da Agricultura periodicamente. Não, muito legal. Eu também achei. E falando um pouco da kombucha no Brasil, queria que você contasse pra gente um pouco de como esse mercado vem se comportando e crescido aqui, e se existem barreiras culturais ou aceitação que ainda precisa ser quebrado ali. Queria entender o que você vê do mercado de kombucha no Brasil. Tá. O mercado de kombucha no Brasil começou em 2012, mais ou menos nessa época, né? Então tem 10 anos, 12 anos, um mercado bem jovem, né? Algumas pessoas fizeram intercâmbio nessa época para a Austrália, Estados Unidos principalmente, e nesses países a kombucha já é bem difundida. Sim. Você chega no Walmart nos Estados Unidos, você vai encontrar 20 marcas de kombucha. A mesma coisa na Austrália. E essas pessoas voltaram com isso bem interiorizado, né? Com essa cultura da alimentação mais natural. E lançaram algumas fábricas, principalmente ali em Curitiba, Porto Alegre, São Paulo. E a partir daí começaram um trabalho de formiguinha, de fomentar o mercado, de trazer a kombucha para o mercado brasileiro. De 2012 até 2018, quando começou a se movimentar pela legislação, a gente tinha em torno de 6 a 8 marcas de kombucha no Brasil. Então era um mercado muito pequeno, muito restrito, muito nichado.
Em 2018, então, o Ministério da Agricultura fez uma consulta pública porque tinha um jogo de empurra, né? Se eu falo na kombucha como bebida, no Brasil, todas as bebidas são regulamentadas pelo Ministério da Agricultura. Sim. Só que a kombucha tem algumas nuances funcionais. O que é suplemento e que tem alguma função é que é a Anvisa quem regulamenta. Sim. Entendi. Então essas primeiras fábricas, elas ficaram num limbo ali legal. Elas procuravam um mapa para se regulamentar, o mapa dizia que era Anvisa. Procuravam a Anvisa dizia que era mapa. Sim. E aí, para acabar com isso, o mapa lançou em 2018 essa consulta pública que culminou na legislação da kombucha, que foi a primeira legislação de kombucha no mundo. Então, no mundo? No mundo. Então, o Brasil é referência em produção de kombucha. Gente! Apesar de ser o segundo maior produtor, né, a gente perde para os Estados Unidos em volume e em número de marcas, mas em aspectos legais nós somos pioneiros. Nós somos referência hoje para todo mundo em produção de kombucha, em controle de qualidade. Legal. E o Brasil é o segundo maior produtor? É o segundo maior em número de marcas. Sim. Porém, as marcas no Brasil, elas são pequenas. Né? Então, como é um produto refrigerado e a nossa logística no Brasil é difícil, né? Cadeia refrigerada. Então, as fábricas atendem em um raio de 200 quilômetros em torno ali do seu, do seu ponto de produção. Sim. Então, isso é um gargalo para o crescimento do Brasil hoje. Mas, mesmo assim, hoje a gente tem cerca de 300 fábricas com registro no Ministério da Agricultura. Que legal! E outras 600 a 800 fábricas na informalidade. Nossa, mas cresceu demais. É um mercado muito maior do que eu imaginava. Eu também. Sim. Se a gente olhar os dados oficiais pelo Anuário de Bebidas Não Alcoólicas, nos últimos 5 anos o mercado de kombucha cresceu 900% em número de fábricas. Gente do céu. É coisa demais. É um crescimento impressionante, né? E eu acho muito legal também falar que o Brasil foi o pioneiro na legislação, assim, porque os países que já tinham, né, já produziam kombucha há mais tempo, e o Brasil veio com essa legislação. Sabe como que... o porquê que os outros países não tinham ainda, ou como que veio essa ideia, Às né? vezes o enquadramento também da bebida, né? Quando eu vejo... Eu gosto muito desse ponto, porque muita gente tem a síndrome do vira-lata, né? Que não gostam do Brasil, que acham que o Brasil é atrasado, que é um país ainda em desenvolvimento. Mas o Brasil tem uma legislação fantástica. E, baseado nessa legislação, a gente precisa ter cada bebida com o seu PIC, né? Que é o padrão de identidade de qualidade. Até para diferir uma kombucha de um chá, uma kombucha de um refrigerante, de um vinho, de uma cerveja, como reserva de mercado. E para nossa legislação, a gente precisava da regulamentação de kombucha para então regulamentar as fábricas. Não foi uma pressão do mercado. Eu tenho fábrica de kombucha que precisa ser regulamentada e não tem uma legislação específica. Então, o Brasil lançou essa consulta pública para entender o que era kombucha. Então, em 2018, ele foi para fora, entendeu o mercado de kombucha dos Estados Unidos e Europa. Ele consultou pesquisadores, né, mestrado, doutorado, as universidades, os trabalhos que se tinha sobre kombucha, para entender o que era e criar esse padrão de identidade e qualidade. Então, nós somos referência. Os outros países, eles têm as leis próprias deles, mas nenhuma é tão rígida quanto a do Brasil. E isso é ótimo para o consumidor final. Sim. Você tem garantia de padronização, garantia de qualidade, que esse produto não vai te fazer mal. Né? É fantástica a legislação brasileira. Legal, muito bom. Gente. E o que torna a kombucha diferente de outras bebidas que são fermentadas? Assim, o principal componente é o chá? Você fala, por exemplo, o kefir, até cerveja mesmo. Cada bebida ela tem a sua identidade e o seu propósito, né? Quando eu penso numa cerveja, o propósito para mim é entretenimento, é uma bebida mais que eu bebo ali com amigos, né, em confraternização. O vinho da mesma forma, né, por conta do álcool. A kombucha ela vem com essa pegada diferente. Ela é fermentada, mas ela é não alcoólica, em sua grande maioria. E a questão da funcionalidade, né? De trazer um benefício para a saúde, mesmo que são benefícios ainda em investigação, né? A gente tem vários trabalhos, se a gente for para a literatura ali, o Google Acadêmicos, procurar artigos científicos, a gente tem um embasamento técnico muito grande para dizer que a kombucha tem algumas funcionalidades. Ainda não é permitido fazer marketing em cima dessas funcionalidades, porque nem toda kombucha vai ser igual. Sim. Por exemplo, eu tenho aqui uma fábrica que é em Nova Lima e ela usa uma cultura de micro-organismos em simbiose.
A gente está falando aí de 100 bactérias diferentes, 30 leveduras diferentes. Será que a cultura dessa fábrica é exatamente igual à cultura dessa? Entendi. Então, esses benefícios, eles estão associados à cultura. Então, eu não posso falar nada, de uma forma geral, sem investigar a fundo a minha cultura, sem investigar a fundo a minha produção, a minha fábrica. Entendi. Mas aí, a partir do momento que acontece essa investigação, até em processo laboratorial e tudo, aí o pessoal normalmente usa a cultura para conseguir... Legal. Sim. E a kombucha, ela é fermentação espontânea? Não, a gente precisa de um inóculo. De um inóculo. E esse inóculo é o SCOBY, né? Que do inglês é cultura simbiótica de bactérias e leveduras. Sim. Então é um pool ali com diferentes bactérias e diferentes leveduras, mas todas elas têm bactérias acéticas, bactérias láticas, leveduras do tipo Saccharomyces e leveduras não convencionais, do tipo não Saccharomyces. Sim. A gente está falando de Brettanomyces, de Pichia, de Mosaicos-Saccharomyces. Então tem uma diversidade muito grande, né? A gente trabalha com uma cultura no Labicon específica. A nossa cultura do Labicon ela é mapeada. A gente tem 122 bactérias diferentes, espécies diferentes, e 22 espécies de leveduras, convivendo ali em simbiose que promove a fermentação. É uma cultura bem complexa. Nossa, né? que legal. E eu até ia perguntar isso, porque hoje na cerveja a gente tem, né, a venda das leveduras específicas, até para estilos diferentes de cerveja, a gente pega leveduras diferentes. Pra cachaça também, né? Antigamente usava muito milho, enfim, pra levedura. E hoje em dia também a gente compra, né? E aí, hoje na kombucha a gente já tem essa comercialização específica, por exemplo, igual você falou que tem a cultura específica. Ela já é comercializada? Como... Já. O Labcom comercializa uma cultura que a gente desenvolveu com um processo que acelera a produção da kombucha. E a kombucha, a fermentação dela é bem demorada, né? Pode levar de 21 a 6 meses, 21 dias a 6 meses. 6 meses? O processo de fermentação. Então, nós desenvolvemos uma cultura única e específica que consegue fermentar a kombucha em 24 horas. Nossa E assim senhora. a gente consegue melhorar a capacidade de produção das fábricas, reduzir o custo do produto, né? Rentabilidade aumenta demais. Sim. Essas kombuchas que eu trouxe aqui, todas elas utilizam esse processo acelerado e são kombuchas super premiadas, né? A gente tem aqui a Curei, que ela ganhou medalha de ouro na kombucha com frutas, agora na Copa Internacional de Fermentados. E além de ganhar ouro na sua categoria, ela ganhou o The Best of Show, a kombucha com a melhor pontuação na avaliação sensorial de todas as amostras que tinham no concurso. E é uma delícia. Não, tá, uma delícia. Eu posso afirmar. É Curei que tem na caneca hoje, né? Não, muito boa. E eu fiquei Mas a gente vai passar de uma em uma. E eu fiquei muito feliz com esse resultado, né? Porque mostra que os processos de inovação aplicados à fermentação de kombucha estão sendo validados por especialistas, né? A Ana é sommelier de kombucha, de bebidas. Ela sabe que os concursos são muito sérios, né? Avaliação às cegas, você não conhece o produto, a marca e nem o processo de produção que ele foi submetido. Então, é unicamente por características sensoriais. E aí, ver kombuchas que a gente participou do processo de criação, sendo medalhadas nesses concursos, pra gente é um orgulho muito grande. Sim, com certeza. Eu imagino. Nossa. E você falou um pouquinho, por exemplo, ela ganhou como kombucha com frutas. Hoje, quais categorias a gente tem de kombucha? Kombucha tudo é muito novo. A gente ainda está criando isso. Por exemplo, num concurso, né? Como as pessoas hoje estão colocando essas categorias? Os concursos até internacionais, assim, fora do Brasil, deve ser tudo muito recente também, né? Sim, tudo muito recente. O pessoal deve estar aprendendo, fazendo e aprendendo. É o famoso trocar roda com o carro andando, né? O primeiro concurso de kombucha foi a Kombucha Awards International, que acontece em Barcelona. A gente já teve 2 edições desse concurso. Aqui no Brasil, a gente tem o CONACOM, que é um Congresso Nacional de Produtores de Kombucha, que sempre acontece no mês de agosto, em São Paulo. E a gente tem lá um concurso, mas é um concurso não como você está acostumado. Né? É um concurso por avaliação popular. Então, as marcas ficam expostas, os consumidores degustam e avaliam. E aí, no final, a gente tem as kombuchas com as melhores notas. Então, é um concurso com apelo comercial muito bom, não é um concurso técnico. A gente já teve 2 edições do CONACOM também.
E agora a kombucha está entrando como bebida em outros concursos renomados, como o Brasil Beer Cup. Sim. Nesse ano foi a primeira vez de kombucha no concurso. A Copa Internacional de Fermentados também foi a primeira vez de kombucha no concurso. E a gente criou um concurso específico para kombucha, que é a Copa Latino-Americana de kombuchas. Legal. Que aconteceu também a primeira vez no Chile esse ano. E pela primeira vez a gente já reuniu amostras de vários países. Gente, Brasil, Argentina, Chile, Panamá, Costa Rica, Peru. Tinha uma amostra da Espanha. Então foi um concurso bem diverso. Foi o primeiro, mas já foi bem robusto, né? Sim. Gente. Nossa, muito legal. E o que você vê hoje, assim, dentro do mercado da kombucha, que são os maiores desafios para os produtores? Hoje eu vejo que... Além da logística. Além da logística, eu vou te falar uma coisa. É um ponto para todas as bebidas, né? Inclusive, eu ia até comentar que, por exemplo, hoje em dia a gente tem muita cerveja que não é pasteurizada, né? Mas que muitos produtores decidem pasteurizar por essa logística de cadeia fria que é absurdamente cara no Brasil, né? Esse é um ponto bacana, a pasteurização, porque é um processo super viável para aplicação em kombucha. Porém, como a kombucha ela cresceu no Pilar Saúde, com base nos micro-organismos que estão na bebida, muita gente prefere não pasteurizar. Até o consumidor da kombucha, ele torce o nariz um pouquinho para a kombucha pasteurizada. Tá surgindo, na verdade, surgiu em 2012, a primeira vez que esse tema foi discutido na academia, né, que é um termo parabióticos. Mesmo um produto pasteurizado, esse micro-organismo morto ainda tem ação sobre a sua microbiota. É muito novo, a gente ainda está entendendo os mecanismos, né? Ele foi citado a primeira vez na Itália, em 2012. Desde então, esse artigo já foi citado mais de 500 vezes em outras pesquisas. Que legal. Né? Só para quem é leigo também, queria só que você explicasse brevemente o que é pasteurização, um pouquinho do processo, só para... Eu não sei se todo mundo sabe. Não, pasteurização é um processo que é muito usado na cerveja, mas em outras bebidas também, que é um processo em que o produto passa pelo calor e pelo mudança de temperatura, onde ele, né, mata os micro-organismos ali para poder ter mais tempo de prateleira e basicamente ter mais tempo de prateleira validade, e a validade principalmente, assim. O produto durar mais, né? Sim. E, consequentemente, você consegue fazer isso. Sim. E aí, só complementando, a pasteurização ela não mata todo mundo. Sim. Ela mata os que fazem mal para a saúde e alguns que vão estragar a bebida. Mas aí não tem como você selecionar também ali, né? E acaba... Não tem. Então... Mas o objetivo da pasteurização é reduzir a carga microbiana 100 vezes. Né? Então, se eu tenho 100 micro-organismos aqui, passei pela pasteurização, no final posso ter só um. Então, a maioria das kombuchas também não passam pelo processo de pasteurização? Não passam pela pasteurização. Mesmo algumas kombuchas que estão hoje no mercado em cadeia seca, elas não são pasteurizadas. Elas usam outra tecnologia para manter a estabilidade. Tá vendo, gente? Aí é só um adendo aqui. Por isso as kombuchas estão tão caras, você tem que dar valor ao negócio. Porque realmente, para ser um produto saudável, para ter a qualidade que tem algumas coisas que a gente precisa manter. E tem alguns processos que são caros. São caros. Então a gente tem que dar valor a essas coisas, né? Quero saber qual que é esse processo aí que eles usam sem ser pasteurização para eu botar na minha cervejinha. Então, nós somos pioneiros aqui no Brasil. A primeira kombucha estável, fora da cadeia fria, sem pasteurização, nós desenvolvemos, de São Paulo, a Reconexo Kombucha. Gente... Foi bem bacana participar da criação desse processo. Foi um desafio. Imagina. Segredos industriais. Né? Mas aí, além dessa questão logística, você vê algum outro desafio, assim? Também acho que tem alguns desafios de mercado também, né? Eu vejo que o grande desafio é o desconhecimento do consumidor final sobre o que é kombucha. Se a gente perguntar aqui na rua agora, uma pesquisa rápida, 10 pessoas o que é kombucha, 10 pessoas não vão saber o que é kombucha. Então, é um mercado que está em plena ascensão, mas é um mercado que precisa de mais marketing, mais divulgação, para mostrar o que é o produto para os brasileiros. Né? Eu acho que esse é um grande desafio de popularizar a bebida, popularizar o termo. A gente sempre... Já tem bastante tempo que eu conheço a kombucha, mas eu falo com a Ana que... Porque às vezes a gente vive na bolha.
Porque tudo que aparece assim na prateleira de novo, eu quero experimentar. Apareceu pra mim esses dias uma kombucha numa garrafa, tipo espumante. Troca esse espumante pela kombucha, que não sei o quê. Eu achei A Rafaela me mandou na hora. Eu achei muito interessante. É muito bacana, uma alternativa aos É, espumantes, né? exatamente. Champanhe no final de ano pra quem não bebe álcool. Exatamente. Pra criança, né? Isso. E fica muito bonito uma kombucha na Não, taça, muito. né? Maravilhoso. Parece que você tá tomando o espumante. Mas é o que eu até falei, que eu falei assim, quando eu não quero beber alguma bebida alcoólica, eu compro a kombucha, pego a tacinha de vinho e coloco a kombucha lá dentro. Fica uma delícia, você não sente falta. Fica maravilhoso. Então, assim, eu acho uma super opção. Mas eu conheci a kombucha por causa disso, porque eu comecei a ver, assim, na prateleira do supermercado, falei, gente, o que é isso? E aí experimentei, achei uma delícia. Uma delícia. Aí depois disso... Aí é só ladeira abaixo que você quer comer. Inclusive, entrando nessa pauta de prateleira, de marketing, enfim. Na sua opinião, o que você acha essencial para diferenciar uma kombucha da outra, para a gente trazer uma personalidade, se eu quiser criar uma marca? O que você considera importante na comunicação de uma kombucha hoje, no mercado? Mas até com relação ao produto também, eu queria perguntar. Porque, assim, às vezes a própria colônia também vai dar uma diferenciação de produto também, né? Então, a gente consegue padronizar a bebida, como é o processo. Você faz a fermentação e tem uma base padronizada. A partir dessa base fermentada, padronizada, a gente faz a incorporação dos demais ingredientes. Então, o principal é a base, é fermentar a base antes de adicionar os ingredientes de sabor e fazer a segunda fermentação. Eu vou abrir essa aqui, tá? Só pra... Pode abrir. Então, esse é o principal gargalo que eu vejo em produção. É padronizar uma base, ter um controle de qualidade para você ter uma base padrão. Uma vez feito isso, agora são detalhes, né? Que é a adição do sabor de acordo com com a sua persona. Sim. De acordo com o que você está buscando oferecer para o seu público, né? Para o mercado. Então, eu vejo que as fábricas hoje, elas estão muito melhor estruturadas em termos de parâmetros de fermentação para construir essa base. E a questão de adição de sabores hoje, a gente não tem fábricas mais como 5 anos atrás, 10 anos atrás, com 10 sabores, 20 sabores em prateleira. Porque antes, com uma falta de padronização dessa base, você fazia o seu lote de produção de acordo com o resultado da base. Então, eu tô com uma base mais ácida, eu vou saborizar com uva, que é mais doce, para poder equilibrar. Não, tô com uma base mais doce fermentada. Eu vou saborizar com limão para subir a acidez e ficar mais equilibrado. Então, você não sabia o que você ia fazer, não tinha um planejamento de produção muito bom. Agora, com as tecnologias que a gente tem, você consegue padronizar a sua base, ter uma base fermentada com uma qualidade muito superior. Então, o que a gente vê de tendência hoje são fábricas com menos sabores e focando melhor aquele sabor no marketing como estratégia. Né? A Curei mesmo, que foi super premiada, ela tem 3 sabores. Então, eles trabalham muito bem a base, fazem pesquisa de mercado para poder lançar um sabor de acordo com o que o público espera. Sim. E você sabe também, isso é uma curiosidade também para o pessoal do mercado de bebidas, normalmente no marketing é mais fácil você trabalhar com um sabor só para ficar conhecida, para depois você começar a implementar outras coisas, né? E isso vem muito com dados de mercado mesmo. Né? Eu tenho muitos clientes no sul do Brasil, que é onde a kombucha é bem mais popular. Assim, você chega em Santa Catarina, tem 30 marcas de kombucha. Então, é mais popular. E desses clientes que vendem em volume grandes, assim, de kombucha, 1 ou 2 sabores são os carro-chefes. Com então, certeza. eu tenho aqui 5, 6 sabores e 1, 2 representa 60% do meu faturamento. Então, não tem por que eu me desgastar com o PCP, difícil de se planejar, com 10 sabores, 20 sabores, sendo que 1 ou 2 que vão me dar o meu retorno. Né? Então, depende muito também do planejamento da estratégia de cada empresa, né? Essa questão de... Mas às vezes é mais fácil fazer um estudo de mercado bem feito para lançar o sabor que você sabe que às vezes vai atrair mais o público do que diversificar demais, né? Sim, melhor fazer o básico bem feito do que querer fazer muita coisa e não ficar tudo muito bom, né? O que eu acho muito legal das latas que a gente vem vendo ultimamente de kombucha é que são latas muito atuais, assim. A comunicação da kombucha, né? E isso me chama muita atenção. É jovem. Não é que ela é jovem, assim, para o público jovem, mas ela é uma comunicação mais
moderna, eu acho, assim, sabe? Sim, O pessoal sabe comunicar mais, eu acho. e isso é bacana porque começa lá na fase de planejamento, né? Você tem que identificar quem é a sua persona, para quem você vai vender, para criar seu rótulo, para criar suas artes de acordo com o seu público. Numa análise rápida, essa kombucha eu diria que é mais para o público mais jovem. Sim. E essa daqui é mais elegante, mais Sim. clean. Então, assim, conhecendo o público para quem eu quero vender, eu vou produzir o que a pessoa quer comprar. Sim. É o caminho ao contrário. Eu não produzo para vender. Eu sei para quem eu vou vender, para depois eu produzir. Eu acho também que um dos pontos, assim, diferenciais quando a gente fala de outras bebidas que já vieram aqui, é que por ser uma bebida, assim, nova no mercado, as pessoas estão vindo muito com essa ideia de mercado. Quando a gente pensa em cachaça, os produtores, assim, principalmente... mais tradição, mais tradição, assim, eles querem produzir, mas eles não estão pensando na ponta, para quem eu vou vender, como tem que ser meu rótulo, pessoas mais velhas. Quando a gente fala na kombucha, é isso, eles estão analisando antes, estudando antes. Quem é meu público antes de produzir? Então, acho que esse é um diferencial muito grande, assim, para o crescimento tão grande da kombucha. Faz diferença, no caso, né, pro crescimento da kombucha. Eu também acho. E eu queria que você contasse um pouco pra gente agora sobre o anuário de bebidas não alcoólicas. Como que funciona isso? Qual foi o impacto? Qual que você acha que é o impacto disso? E também acho que contar o que é o anuário, né, de bebidas no geral. Começa do início. Então, vou começar do início. A cerveja e o vinho, que são bebidas mais tradicionais. E a gente tem um anuário dessas bebidas que o Ministério da Agricultura, quem controla as fábricas, quem regulamenta as fábricas, ele produz esse relatório anual com dados de mercado. Número de fábricas que abriram, número de fábricas que fecharam, crescimento do setor, volume produzido. Volume exportado, tem tudo ali dentro. Tem tudo ali dentro, mostrando dados mercadológicos para aquela bebida específica. Só que a gente só tinha isso para cerveja e vinho. E cachaça também tinha, o anuário da cachaça. A gente não tinha isso para bebidas não alcoólicas. Não tinha não. Então, esse ano pra gente foi uma grande vitória, né? A gente conseguir que o mapa liberasse também um anuário de bebidas não alcoólicas, né? Esse documento ele foi lançado então a primeira vez em 2023 e ele é confeccionado com dados que toda fábrica precisa reportar. A gente tem uma legislação no Brasil que diz que toda fábrica regulamentada precisa reportar até o dia 31 de janeiro de cada ano dados de produção. Então, você tem que dizer quanto você produziu, qual era o seu estoque no dia 31 de dezembro, se cancelou algum registro, tirou algum produto de circulação. Então, são dados industriais, né? O mapa compilava os dados para as outras bebidas e não para não alcoólicas. Mas entendo também. Coisa! Mas eu entendo, porque não é um processo fácil. São muitas fábricas no Brasil. Como um órgão público, é um órgão enxuto, que tem poucos funcionários para atender uma demanda muito grande. Só de exemplo, aqui em Belo Horizonte, a gente precisava ter aqui pelo menos uns 4 fiscais do Ministério da Agricultura para atender o volume que a gente tem de fábricas, principalmente em Nova Lima. Mas a gente não tem nenhum no atual momento. Então sempre vem fiscais de outras regiões para poder apagar fogo aqui. Então essa falta de funcionários lá fazia com que eles fizessem vista grossa para o mercado de bebidas não alcoólicas. E o anuário, ele entra água, suco, kombucha, tudo isso ou... Não água, porque a água é regulamentado pelo Ministério de Minas, se eu não me engano. Água é um bem mineral, né? Suco, suco, kombucha, tudo isso. Kombucha, e aí suco e todas as suas variações, né? Suco, néctar, suco integral, kombucha, outras não alcoólicas, a gente me ajuda. Eu não lembro agora. Refrigerante, chá pronto para consumo. Esses chás também. Sim, então todas que são não alcoólicas, eles foram condensados e compilados em um relatório só. Então, um anuário de bebidas não alcoólicas. E com os números desse relatório que está disponível lá no site do mapa, super fácil de encontrar. Posso compartilhar o link com vocês também para disponibilizar. Isso que eu ia falar, a gente pode colocar o link lá pro pessoal. Sim. E aí mostra alguns dados bem interessantes, como o mercado da kombucha, que cresceu nos últimos 5 anos 923% em número de fábricas registradas. Gente, é loucura. E comparando com outro dado alarmante, refrigerantes, né, bebidas açucaradas. Diminuiu em 40% o número de fábricas de refrigerantes no Brasil nos últimos 20 anos. Se eu comparo um dado de agora, de 2024, com o dado de 2002. Então,
o mercado do refrigerante, eu não posso dizer que ele está encolhendo, Aham. porque são o número de fábricas, né? Sim, Mas ele está muito agressivo. sim. Talvez umas fábricas grandes estão incorporando outras menores, algumas Sim. pequenas não estão conseguindo se manter no Uhum. mercado, né? Mas houve um encolhimento em número de fábricas. E também, assim, primeiro, vamos para uma pergunta aqui aleatória. Você acha que a kombucha, ela acaba concorrendo com refrigerante? Eu acho que não. Eu faço essa pergunta porque a kombucha vem com uma pegada muito mais saúde e tem uma tendência tão grande para a saúde hoje que eu acho que isso pode até gerar uma certa consequência, sabe? Assim, o crescimento da kombucha gerar uma consequência em outros mercados. Já está gerando. Uma prova disso é a reforma tributária que está em votação no final do ano passado, Sim. né? Onde que os refrigerantes eles estão sendo sobretaxados com o imposto do pecado, né? A alíquota até 30%, quase 30%, 29 ponto alguma coisa de imposto a mais. E algumas bebidas, como açúcar, sem adição de açúcar e sem conservantes, com desconto de 60% na taxa de imposto. Pois hoje, é. né? Então a gente está fazendo lobby agora para que a kombucha entre nessa lista para abatimento de imposto. Sim. Tem outras bebidas ali, como o leite fermentado, né? Famoso aí. Posso falar a marca, gente? Pode. Yakult. Pode. Né? E estão nessa lista. E faz muito sentido que a kombucha também esteja nessa lista para ter Faz sentido mesmo. uma isenção parcial Sim. de impostos, né? E a ideia é que o que faz mal para a saúde vai ser sobretaxado, porque o governo gasta mais com saúde pública a longo prazo. E as bebidas açucaradas, elas têm um impacto em saúde pública muito grande, né? Então, diabetes, pressão alta, obesidade. Porque querendo ou não, eu acho que assim, as pessoas não tinham tanta opção, na verdade, antes desse surgimento também de bebidas que são mais saudáveis. Mais saudáveis. E de fazer uma escolha, assim, às vezes, entre tomar um refrigerante ou tomar uma bebida que seja mais saudável. Por mais que hoje a gente tenha uma diferenciação muito grande em produto, em preço, porque isso é indiscutível, né? Em preço, principalmente pelo processo de produção. Uma sim. bebida açucarada é basicamente misturar ali os ingredientes, carbonatar e envasar. Então, a gente tem aí equipamentos Unimix que fazem 5.000 litros hora nas grandes fábricas de refrigerante, com custo muito baixo, um custo de operacionalizar o produto. Kombucha não, como eu disse, é fermentado de 21 dias até 6 meses. Imagina um tanque dentro da sua fábrica, parado 21 dias. Só depois desse ciclo que você vai recomeçar o processo. Então, é um processo muito longo e isso acaba deixando o processo produtivo muito caro, custo fixo muito caro. Sim. Mas são os benefícios, gente. A gente não compra só produto muitas vezes. A gente compra benefício, a gente compra atendimento, a gente fala isso sempre. A gente compra experiência, enfim. Sim. Mas, porque eu acho que assim, isso pode ter uma correlação, porque agora as pessoas têm a opção de comprar uma coisa que é mais saudável, né? E, por exemplo, eu hoje adoro consumir kombucha. Eu não tenho hábito, mas provando aqui. Nossa, seria muito algo que eu teria no meu dia a dia, assim. Porque, sabe por a exemplo, assinatura de kombucha? Eu acho que a gente pode até fazer. Podia fazer um boxinho. Tem muitas marcas que trabalham com o clube de assinaturas. Aí, né? tá vendo? Você recebe seu box. Receber lá no escritório. Porque hoje o que eu tenho na minha casa, tipo, que eu fico lá bebendo sempre é água tônica. Que eu amo água tônica. Na minha geladeira tem um monte de água tônica. Mas eu super trocaria por isso. É muito bom. É muito bom, e principalmente porque eu sou muito fã de uma coisa sensorial, assim. E aí, esse vem de cada kombucha tem um sabor diferente, um aroma diferente. Eu tô aqui igual cerveja. Tô aqui assim, ó. Gente, sério, achei sensacional. Você tem curso assim. de sommelier de kombucha? Não, a gente Quero. Estou aqui, vai ser meu próximo curso. Ana Flávia, enfim. A gente tá com esse projeto de soltar um curso de sommelier pra kombucha. Olha lá. A gente ainda tá escrevendo, então não tem data ainda, né? Mas a ideia é fazer de duas formas. Um completo, para quem ainda não tem nenhum curso de sommelier, e um módulo para quem já tem um curso de sommelier e se especializar em kombucha, né? Gente. Agora eu vou ter que comprar um monte de kombucha para ficar em casa degustando. Eu compro todas que eu vejo no supermercado, que é as marcas novas, eu compro pra experimentar. Aí tiveram umas que eu gostei, outras não. Eu voltei de viagem recente, eu trouxe umas 20 marcas de kombucha. Para avaliar não só sensorial, mas também outras propriedades, né? Para ver o que difere o nosso mercado dos outros mercados. Então é um vício. Quando você começa, você não quer parar mais. Descobri minha próxima brincadeira desse ano. 2025 vai ser o ano da kombucha. Vou chamar muito o Thiago e falar, Thiago...
Tiago, e já que você falou um pouco também que você trouxe de algumas viagens, né, kombucha e tal, conta pra gente um pouco da sua visita aos Estados Unidos, o que você vê, assim, de diferença também entre mercados. Tem alguma coisa que diferencia, assim, que é a maior diferença entre as kombuchas produzidas nos Estados Unidos das kombuchas brasileiras, enfim. Foi muito bacana, foi um aprendizado enorme poder conhecer. Você foi pra estudar kombucha? Eu fui de férias, mas acabei trabalhando também, e aí entrou a kombucha também na viagem, né? Então tive a oportunidade de conhecer algumas fábricas lá, desde fábricas pequenas que produzem 1.000 litros por semana, até fábricas muito grandes que produzem de 5 a 8 mil litros por dia de kombucha. Então foi uma experiência incrível de poder aprender um pouco com o maior mercado de kombucha mundial, né? Kombucha começou nos Estados Unidos, na Califórnia, nos anos de 1990. Então hoje já é um produto muito consolidado lá. Então eu pude experimentar mais de 20 marcas lá, trouxe muitas delas comigo na bagagem para análise e entender as diferenças, né? Mas o que eu vejo em termos em níveis industriais, o Brasil está anos-luz à frente. À frente? À frente. Gente. A legislação brasileira forçou os produtores a se especializarem e terem processos mais eficientes. Sim. Então, em termos de processo de produção, hoje nós estamos mais avançados. Agora, em termos de variedade de produtos, não se compara com o mercado americano. Gente, Estados Unidos é o pai do capitalismo. Né? Sim. Então, onde o americano toca, vira ouro. E tem que virar. Lá é muito aberto o mercado. Então, você pode usar o que você quiser para fazer kombucha. Aqui no Brasil, a nossa legislação nos limita um pouco, né? Para você ter ideia, eu experimentei kombuchas lá com o Lotus, que tem uma substância que é alucinógena. Eu experimentei kombuchas é uma raiz bem específica que cresce no Havaí, se chama cava-cava. Se você procurar esse termo no Google, vai te voltar a pesquisa como Rivotril natural. Sério? Você toma e apaga. Que loucura! Então tem kombuchas com isso. Kombuchas com a maconha. Então tem uma variedade muito grande de opções de bebidas. Que aqui a gente é mais limitado. Aqui a gente não pode nada disso. E tem também lá a possibilidade de usar edulcorantes ou adoçantes. Então lá eu tenho kombuchas zero açúcar. Sim. Aqui no Brasil eu não posso ter. Porque a legislação não me deixa adicionar edulcorantes aqui na kombucha. E tem algum motivo do não poder? Não, eu não sei te dizer ao certo. Foi um lobby que foi feito à época da redação da legislação e a Associação de Produtores pediu para se retirar. Eu acredito hoje que, por falta de maturidade no mercado, né, eram empresas que estavam começando a produzir naquele momento e tinham um entendimento que edulcorante e adoçantes não fermentam. Então, por isso, eu não posso usar. Mas o equívoco é que o edulcorante ele não entra para fermentar. Sim. Então, eu fermento com uma fonte de carboidrato, esgoto essa fonte por fermentação e adiciono depois você faz a adição. Depois a adição como um saborizante. E a gente precisa ter esse residual de dulçor na bebida para equilibrar a acidez e ter um paladar mais harmonioso. Sim, em relação à legislação, você acha que a gente necessita agora de ter uma reavaliação ou ver o que pode ser mudado na legislação, principalmente quando a gente fala de Brasil, que tem muitas coisas aqui no Brasil que a gente pode utilizar ou não. Queria saber a sua percepção em relação a essa legislação. O que você acredita? Sim, estamos fazendo lobby, inclusive. Agradecer aqui ao Sim de Bebidas pelo apoio. A gente está tentando, agora que a legislação tem 5 anos, né, fazer algumas modificações pontuais na legislação para permitir algumas coisas. Um exemplo, hoje, para saborizar, eu só posso usar fruta in natura ou polpa de fruta. Eu não posso usar, por exemplo, fruta em pó, eu não posso usar um suco de fruta concentrado para poder saborizar, o que melhora muito em termos de processo de produção e simplicidade. Escalabilidade também. Escalabilidade. Então a gente precisa mudar alguns pontos que estão travando o crescimento do mercado hoje. Está crescendo e crescendo muito, mas se não fosse esses entraves, a gente estaria crescendo muito mais. Sim. E hoje no mercado já existem, como a gente fala na cerveja, fábricas ciganas que eu consigo produzir minha própria bebida. Essa pergunta da Ana Flávia tá suspeita. Vamos lançar uma marca, Louquira Kombucha. Já vai sair daqui falando, tô querendo produzir uma kombucha. Uai.
Temos sim, temos sim. A gente tem várias fábricas aqui em Minas, inclusive, que fazem esse trabalho cigano. E eles podem te dar suporte desde o início, da criação do seu produto, de encontrar o seu nicho para entrar para o mercado. Muito São bom. trabalhos bem Muito eficientes. legal. Gostei, gente. Aí, gente, vocês querem pensar em um novo produto aí? Mercado de kombucha tá crescendo muito, gente. Acho que a Vivid pode investir. A gente pode pensar. Dou todo apoio. Mas, e sobre a questão do mercado também internacional, assim, para kombucha, tem marcas que conseguem exportar aqui no Brasil? Ou por essa questão logística também é um dificultável? Existe essa tendência e uma demanda para exportação. Quando a gente fala de produtos brasileiros, né, Amazônia, Cerrado, a gente tem um apelo muito grande, uma demanda fora para exportação. Tem uma cliente de Roraima, a gente ganhou um prêmio pelo Inova Amazônia, com uma kombucha feita com mel de jataí, saborizada com cumaru, que é uma semente amazônica, os dois ingredientes. Ela foi premiada aqui no Brasil e na Alemanha. Então a gente tem essa demanda para exportar, mas a gente ainda não tem a cadeia logística para levar isso para lá. Sim, eu imaginei. A kombucha ainda tem um prazo de validade muito curto, vai de 4 a 6 meses em média, e para exportar a gente precisa de pelo menos um ano de prazo de validade. Sim. Então hoje o desafio para exportar é otimizar os processos, pasteurizar a bebida, para a gente conseguir chegar E aí você precisa também de todo esse trabalho, né? Da legislação também, às vezes ajudar você ter uma escala um pouco maior, para ter uma rentabilidade melhor de fábrica, enfim, uma coisa puxa na outra, né? Isso, e a gente quer justamente alterar a legislação nesses pontos específicos para melhorar a escalabilidade e a gente conseguir chegar nesse nível de exportação. Hoje tem alguns clientes que estão exportando, mas para países muito próximos. São clientes que estão no Rio Grande do Sul e que exportam para a Argentina, para o Uruguai, mas que faz fronteira ali. É como se fosse Minas vendendo para São Paulo. Né? Então é uma logística mais fácil. Agora, saiu aqui da América do Sul, é um pouco mais complexo essa exportação da kombucha nesse momento. E quando a gente fala da kombucha, a Rafa, por exemplo, fala que ela sempre que vê uma kombucha nova, ela compra e tudo mais. Mesmo. Em relação à kombucha, em bares e restaurantes, queria ver como você vê essa percepção, se já tem uma entrada e como que os produtores podem estar entrando em bares e restaurantes, como que você vê esse mercado? Super bacana isso. Eu tenho alguns clientes que eles vendem no barril, né? Então tem kombucha on tap nos bares. Que legal! Muito bom. Muito bom. E aí tanto on tap como para drinks também, que eles usam muito no barril. Então a kombucha já está permeando os brewpubs, né? Já temos torneiras dedicadas. Nossa, muito legal. Kombucha. Muito bom. Quando eu falo isso, principalmente no sul do Brasil, a região sul está muito mais avançada em kombucha que o restante do Brasil. Cerca aí de 70% do mercado ainda está concentrado na região sul e sudeste. Então lá as coisas estão bem mais evoluídas que aqui. Mas já temos sim. E a gente tem marcas comerciais, assim, grandes marcas comerciais já de kombucha? Já temos. Eu não sou do mercado. Tem, mas é porque eu falo porque já tem um tempo que eu consumo uma marca que é bem famosa aqui. Temos. A maior fábrica de kombucha do Brasil está aqui em Belo Horizonte. Sim. Gente. Mas aí vocês patrocinam, tô brincando. Não, tô brincando. Temos outras fábricas também, temos outras fábricas também de abrangência nacional, né? Do sul do Brasil, de Porto Alegre, Curitiba, São Paulo. Então, a gente tem um mercado bem fragmentado, 200 quilômetros ali em torno do local de produção. Sim. Mas algumas marcas conseguem, por meio de parceria estratégica, fazer esse lançamento em termos de território nacional. Sim. Não, mas eu falo tem porque eu conheci, na verdade, o mercado da kombucha com a Carrep. Que eu acho que é uma marca que tá mais... Não sei se tá mais tempo no mercado também. É uma das pioneiras no Brasil. Sim. É uma das pioneiras, né? Pois é. Só que na época que eu conheci, me assustou um pouco a questão do preço, sabe? Que eu falei, gente, negócio caro, será que é isso mesmo? Aí eu comprei, experimentei, mas assim, logo que você bebe a kombucha, pra quem nunca experimentou, você sabe que é uma coisa mais artesanal. Assim, principalmente acho que a gente também conhece um pouco mais de bebida, você sabe que é uma coisa mais artesanal. Aí você começa a entender, assim. E aí agora começaram a vir outras marcas também.
marcas muito interessantes. Inclusive, nosso sócio levou pra gente. A Eco, né? A Ponto Eco. A Ponto Eco pra Ponto gente e a gente experimentou lá no escritório. Foi. Inclusive, a kombucha. Porque ele também é doido com esse tipo de bebida. Nossa, e bacana da Ponto Eco é que o nome reflete o conceito dos produtores, né? Sim. Muitos dos insumos que eles usam para saborizar são cultivados no sítio deles. Que legal. Então é bem assim agroecológico mesmo, Sim. inserido na Mata Atlântica aqui em Nova Lima. Então é um ponto de encontro para se discutir sobre. Pois das muito práticas legal. ecológicas, né? Muito legal. Bom, eu vou dar uma pausa para falar dos patrocinadores, pode ser? Claro. Quem faz isso aqui acontecer. Pessoal, quero agradecer nossos patrocinadores, a Off Bebidas, com todas as bebidas, cervejas, bebidas mistas. Inclusive, carnaval está chegando, então bebidas mistas aí para vocês. As bebidas mistas estão com uma crescente aí também no mercado. ANPAC, Associação Nacional dos Produtores de Cachaça, agradecer vocês que estão aí também desde o início com a gente. A Grafix, com os melhores rótulos adesivos para vocês. Garrafaria Serra Negra também com garrafas. E a Bibit Marketing, que é a nossa empresa de marketing para o setor de bebidas. Principalmente a galera da kombucha também, que às vezes está tendo o primeiro contato aqui com a gente, né? Nós temos uma agência de marketing para o setor de bebidas e a gente trabalha com bebidas alcoólicas e não alcoólicas também. Exatamente. Então, se vocês precisam fazer marketing, entender um pouco mais sobre como difundir a sua bebida, como difundir a sua marca, principalmente, estamos à disposição. É só entrar em contato com o nosso comercial, que a gente vai atender vocês muito bem. Descansamos aí no final do ano, então a gente está pronto para atender vocês. O time comercial está preparado. Nosso time estratégico também. Eu falei, você vai tirar férias, Ana? Minha cabeça não funciona. Eu preciso. Mas podemos dar continuidade. Aí já voltando o ano com o up na energia aí, né? Cafeína, L-teanina do chá verde, das kombuchas, né? Pois é. Vocês vão começar o ano experimentando kombucha, gente. Vai no supermercado logo depois de escutar esse episódio, compra a sua kombucha, ou no supermercado ou em sites e come. Vocês conseguem pedir kombucha em muitos lugares. Depois eu vou até te pedir, Thiago, pra você falar pra gente também onde que a gente acha as marcas aqui em Belo Horizonte também, alguns pontos pra nortear o pessoal de onde eles conseguem experimentar várias marcas de kombucha diferentes. E se comprarem, marquem o pausa. Isso. Marquem a bebida em escala. Pra mostrar assim, ó, gente, tô aqui acompanhando, provando, experimentando. Exatamente. Pode marcar, Gostei gente. mesmo. Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. E a dica que eu dou é experimente mais de uma. Porque cerveja, a gente tem vários estilos de cerveja, né? Tem uma sour, tem uma wheat beer, uma ale, lager. Com vinho também, a gente tem vários estilos de vinho, né? Tem um suave, um seco, enfim. Kombucha da mesma forma. Só que kombucha ainda por ser um bebê, né? Muito jovem no mercado, a gente ainda não tem muito bem estratificado os estilos de kombucha. Então experimente mais de uma para encontrar o estilo de kombucha que você prefere. Que vai de acordo com o seu paladar. Exatamente. Posso Eu sempre falo aqui que não existe quem não gosta de cerveja, só porque ainda não encontrou a cerveja perfeita. E vai ser a mesma coisa com a kombucha. A mesma coisa com a kombucha. Mas eu tenho uma teoria que isso é pra toda bebida, você acredita? Sim. Porque durante um certo momento da minha vida, eu falava que eu não era muito... meu paladar não era muito bom pra uísque. Nossa, mas tem uns uísques que a gente tava experimentando, né, no Flávio? Nossa senhora, gente, o que é aquilo? Passou a gostar de uísque. Só produto maravilhoso. Falei, gente, não tem bebida que você fale assim, não gosta. Porque você não experimentou ainda a bebida pro seu paladar. Pro seu estilo. Porque tem de tudo quanto é jeito. O próximo passo em kombucha é estratificar os estilos, né? Quando eu pego, por exemplo, eu gosto muito de comparar com a cerveja. Uma cerveja onde que eu vejo o IBU da cerveja artesanal tem ali em todo o rótulo, né? Com a kombucha a gente pode fazer a mesma coisa, considerando a acidez. Sim. Então, com um número que eu vou descrever ali, se é mais amargo ou menos amargo, mais ácido ou menos ácido. Então, o próximo passo que eu vejo no mercado de kombucha é estratificar os estilos. Inclusive, coloca pra mim falando a Ponto Eco. Coloco. E aí, eu posso dar continuidade ou você... Eu já imaginei. Né? Porque eu tô vendo aqui no celular dela, sabe? Ela começa a Tem um quadro que sempre está fora do escopo, que é o quadro que eu faço, que é o desafio do gole. Que eu te faço 3 perguntas. Thiago, eu vou beber uma kombucha aqui. Que eu te faço 3 perguntas e você tem que responder. Você topa? Depende
da pergunta? São comprometedoras? Depende. Não são comprometedoras. Não, é tranquilo. Vamos lá. Depende do dia, né? Tem dia que não é tranquila, não. Mas hoje vai ser. Bate e volta, vamos lá. Primeira pergunta é: qual foi a bebida mais inusitada que você já experimentou? E conta pra gente essa experiência. Bebidas no geral, No geral. Pode ser outras bebidas que não kombucha. No geral. Tá. Eu não vou lembrar o nome do bicho, mas foi agora, na Copa Internacional de Fermentados. Eu experimentei uma cerveja. Vic, se estiver escutando o podcast, parabéns. Olha pra cá. A mais inusitada e a mais gostosa que eu já tomei, cerveja. Foi uma cerveja feita com malte tostado. E no processo de maturação, eles lançaram simplesmente aqueles ciris gigantes que tem na Patagônia, dentro do tanque de fermentação, junto com ostras. Que isso? E o resultado foi incrível. Quando você abre a garrafa, você já sente que você tá na praia, sabe? Gente. Você já sente aquela maresia, você já sente um pouquinho do salgado. Ficou fantástico, é incrível. A melhor cerveja que eu já tomei de longe, assim, e a mais inusitada. Né? Porque é uma cerveja com crustáceos, né? E foi em Santiago que você provou? Foi em Vina del Mar. Você vai trazer pra mim. Ela vai pro Chile agora em março. Vai procurar, passa pra ela qual a cervejaria. Uai, eu Pode deixar que procuro. Posso dar da Patagônia East. Sério? Eu esqueci o nome desse bicho, mas enfim. Eu esqueci também, é um bicho que é bem de lá da Patagônia. Inclusive, quando você for, lá no Chile tem um mercadão que tem esse siri gigante lá. Pra você provar. $80 É um trem desse tamanho. Baratinho. Não, isso aí eu não vou trazer pra você não, mas a bebida eu vou trazer pra você. A segunda pergunta é: qual seria o nome de uma kombucha inspirada na sua personalidade? E o que teria nessa kombucha? Essa é difícil. Bom, pra quem trabalha comigo, eu sou RT de algumas fábricas, eu diria que seria uma kombucha bem ácida. A sua também, Ana Flávia? Você acredita? Seria uma kombucha com nível de acidez bem, bem elevado. Numa escala de legislação, que vai de 30 a 130, seria por volta de 100. Eu achei que ele fala que vai de 30 a 100, seria uns 150. É aquela kombucha que você toma e solta uma lágrima pelo olho esquerdo. Sim. Né? Porque eu gosto de tudo muito bem organizado, tudo precisa ser catalogado. Como RT, eu puxo a orelha mesmo, sabe? Então, considerando esse aspecto da minha vida, seria essa kombucha. Aí, viu? Limão, cúrcuma e pimenta preta. Tá vendo? Vou querer experimentar sua kombucha. E a última pergunta, na verdade, é pra você completar uma frase. Que é: não existe ano novo sem... kombucha? Óbvio, né? Aí, ó. Então, parabéns, você passou no desafio da Ana. E não foi comprometedor. Não foi. Não foi tranquilo. Meu Deus do céu, viu? Eu até suei. Ai. Quer seguir? Não, pode seguir. Com as perguntas? Bom, para quem pensa, por exemplo, em entrar no mercado da kombucha hoje, por onde você indicaria que começasse? Assim? Eu acho que, conhecendo o que tem no mercado de kombucha, de produto, não só por análise sensorial, mas por análise também físico-química, para você entender o que funciona e o que não funciona. Tal marca vende mais, tal marca vende menos. Por que vende mais? Por que vende menos? Tenta descobrir, com base na análise sensorial, essas nuances. E estude bastante o mercado, estude bastante o processo de produção, para que você tenha um produto perfeito. E não faça a melhor kombucha para você no que você acha que é a melhor kombucha. Estude o seu nicho e faça a melhor kombucha para o seu nicho. Muitas vezes o que é melhor para o mercado não é o melhor para o meu paladar. Nossa, a gente fala isso demais. Todas as bebidas que vêm aqui. Principalmente porque a gente sempre gosta de falar que o pessoal que entra pro mercado de bebidas fica apaixonado normalmente. Se tem uma marca assim dessa, de um produto tão bom, de tanta qualidade, que traz saúde, que traz vários benefícios, você normalmente se apaixona pelo seu produto. Mas é tentar tirar um pouco disso e olhar pro mercado, o que o mercado tá pedindo mesmo, para conseguir ter sucesso. Porque às vezes as pessoas se frustram muito por causa disso. Não é porque às vezes você tem um produto ruim, mas porque às vezes você não olhou o suficiente pro mercado, entendeu sua persona, entendeu o que você precisa atender ali. Sim. Né? É importante isso, porque quando a gente fala, principalmente voltando a mercados assim mais antigos, né, o pessoal se prende muito às vezes em
em algo, esquece de olhar para o mercado e aí depois do produto tá pronto já, você não consegue sair, enfim, escalar, porque você não olhou de fato para o mercado. E eu tô com receio de finalizar esse podcast, que eu tô gostando muito do nosso papo da kombucha, mas infelizmente daqui a pouco a gente já tá acabando. Chegou. Tá quase. A gente já tá quase acabando. Só uma curiosidade que eu queria saber, assim, antes da gente finalizar. A kombucha tem alguma história também sobre processo, que errou a fermentação de alguma coisa e foi criada uma kombucha de não sei o quê? Porque tem toda bebida tem uma história. Bebidas têm uma história engraçada. Parte da história da kombucha a gente perdeu. A kombucha é uma bebida de origem chinesa, né? Lá do noroeste da China. O primeiro relato é de 6.000 anos atrás, mas teve um imperador da China que queimou todos os livros e todos os manuscritos. E aí a gente perdeu toda essa parte da história anterior a essa dinastia chinesa, né? Mas o que a gente sabe é que a kombucha ela era usada na China como um elixir para dar força, para revigorar os guerreiros que iam para as batalhas, que o imperador tomava kombucha como um tônico, né? E a kombucha ela foi se espalhando para o mundo através das guerras. Se esse país está ganhando as guerras, é por conta do elixir que eles tomam, do tônico que eles tomam. Gente, que legal. E aí isso foi movendo, né, do noroeste da China, Rússia, Europa. E aí, durante a Segunda Guerra Mundial, isso veio para o nosso lado aqui, né, Estados Unidos. E dos Estados Unidos, Austrália e América do Sul. Essa é a história conhecida da kombucha. Que legal. E a produção na China hoje da kombucha é alta? Também tem uma produção alta ou... É o mercado que mais cresce hoje. O mercado norte-americano é o maior mercado no mundo, seguido da Euroásia ali. Europa e Ásia é o mercado que mais cresce hoje. O Brasil tá para trás em ritmo de crescimento. Sim. Apesar de estar crescendo tanto, né, é um crescimento pequeno comparado com os isso é muito mercados. bom, porque a gente tem um crescimento mundial, crescimento exponencial mundial. Segundo o Modern Intelligence, e o último relatório de mercado que eles fizeram, a kombucha está crescendo com o CAGC, se eu não me engano, a taxa anual média de crescimento de 17,2% ao ano até 2032. Nossa! É um crescimento muito maior que do mercado de bebidas. Que isso? O mercado de bebidas, como um todo, está em torno de 4%. Kombucha, 17%. Gente, é muita coisa. Muita coisa. E tem problema beber kombucha todo dia? Não tem. Kombucha... Aquela pergunta bem proposital. Kombucha não é remédio. Pode tomar à vontade, quantas você quiser, todos os dias. Tá vendo, Ana? E uma coisa que eu ia falar também, que eu acho que pode ser uma tendência também, principalmente quando você falou que um dos maiores desafios é tirar a kombucha pensando só em saúde, né? Mas sair desse âmbito e ir pro dia a dia das pessoas, consumos, enfim. Eu acho que é uma grande possibilidade também de crescimento em carnaval. Eu também acho. Principalmente kombucha alcoólica, né, no carnaval. Sim. Tem um apelo muito grande, né? Mas até não alcoólica, pela essa tendência de não alcoólico que a gente tá vendo aí. E assim, tem vários, né, modelos assim, então tem muita refrescância em algumas. Enfim, eu imagino muito eu consumindo isso no carnaval, por exemplo. Eu consumiria total. Eu também. Eu já consumo. Acho que tem muita tendência mesmo. Eu também acho. Eu acho, assim, é um mercado muito promissor. Por isso eu achei a sua pergunta bem proposital, entendeu? Sobre as fábricas ciganas. E outra pergunta que eu queria fazer também é que você falou que tem muitas produções ainda que não são legalizadas. E aí, queria entender de você também como que é esse desafio, assim, como que a gente pode trabalhar para que as fábricas se legalizem. Eu acho que toda fábrica ela começa pequena e na ilegalidade. Você precisa testar o mercado. Claro. A não ser que você seja um investidor e que comece numa cigana e vai testar o mercado com um produto já legal, o caminho é fazer em casa, como caseiro, e botar no mercado. Só que vai chegar um momento que você está produzindo tanto que não dá para fazer mais na sua casa. E aí você precisa se regulamentar. O que seria se regulamentar? Não é difícil. Você só precisa ter um local exclusivo para produção e seguir as normas sanitárias do Ministério da Agricultura. Criar esse espaço, um tamanho mínimo que a gente consegue. São 50 metros quadrados, então não é um espaço tão grande assim. Então, para esses que estão na ilegalidade,
testa o mercado, valida seu produto. Tá crescendo as vendas, tá tendo uma rentabilidade legal, é hora de se legalizar para você crescer ainda mais. E claro, com a legalização, tem alguns custos que você não tem quando você está na ilegalidade. Sim. Né? Manter uma estrutura dessa, independente, com água, luz, funcionários, né? Mas é um investimento. Sim, né? Acho com que certeza. estar regulamentado te permite vender em todo o Brasil. Não só para o seu grupo de amigos, para os seus vizinhos. Né? Isso melhora as suas possibilidades de ir para o mercado, de estar numa loja, num ponto físico. Muito bom. E queria agora que você falasse ali para aquela câmerazinha. Onde que as pessoas podem encontrar? Não, peraí, eu tenho mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta? Não, eu tenho. A gente vai ficar assim, tem mais uma, eu também tenho. Também tenho. Eu não achei que você ia falar isso. Então pode perguntar. Então as pessoas conseguem produzir dentro de casa também? Sim, sim. Em quantidade reduzida. Muitas fábricas vendem a cultura para fermentação da kombucha e você consegue produzir em potes de vidro desses de 3 litros. Você consegue produzir a sua própria kombucha. É um desafio. Tá cada dia mais interessante para mim. Não, eu ia até te falar pra gente testar também, fazer assim, mas como teste mesmo, hobby. A gente adora fazer uns hobbies. É um desafio. Na minha experiência, o que eu vejo? As pessoas que consomem kombucha, eu vou fazer minha própria kombucha para reduzir o custo. O kombucha tá muito caro. E aí elas compram a cultura, começam a fazer em casa, mas é um processo que você tem que ter um controle, né? Sim. Porque esse é o maior desafio. E aí passa do dia de colher, o sabor fica muito ácido, a pessoa não consegue degustar, não fica com a mesma qualidade de um produto que é industrializado, mesmo sendo artesanal. Porque tem a padronização também ali do... Sim, então não é o seu know-how produzir kombucha, né? É o podcast, o seu know-how. Eu acho que seria total hobby. Então, assim, eu faria de curiosidade mesmo, tipo assim, de entender. Não, porque eu lembro... Mas o que acontece é isso, sabe? As pessoas, eu vou fazer minha kombucha. E aí, ela faz a kombucha ali 1 mês, e aí ela descarta o pecado. Sim. Descarta a cultura e volta a comprar no mercado, sabe? É uma atividade que demanda tempo, demanda uma dedicação, demanda cuidados, boas práticas, porque é uma fermentação aberta, não é igual a cerveja. Entendi. A cultura respira. E se é aberto, tá na minha cozinha, tem ali frutas que atraem moscas, tem o fluxo da minha casa, o meu pet. Então, você tem que ter um cuidado muito grande para evitar que a cultura se contamine, porque você está mirando na saúde, mas se ela se contaminar, vai ser o contrário. Então, é super possível fazer em casa. Eu recomendo, inclusive, testa fazer. A gente vai ter que testar nas próximas férias. A gente vai mais tempo. Testa fazer, posso te recomendar algumas culturas. Quero. E depois você me conta como foi o teste. Não, eu topo se você topar fazer, porque eu não falo mais cuidadosa que eu. A mão dela é melhor que a minha. A gente leva pro Thiago provar, né? Claro. Por favor. Bom, mas eu acho que é isso. Agora sim, você Agora pode posso falar. Tem que olhar para aquela câmera e falar câmera. Onde as pessoas podem encontrar kombucha em BH. E outras cidades também, né? Porque o pessoal vê o podcast de outros lugares também, enfim. E também falar suas redes, onde as pessoas podem te encontrar para conversar, entender melhor sobre kombucha. É isso. Espaço livre. Então tá, um espaço de marketing. Exatamente. Faz a publicidade. Naquela câmera. Exatamente. Bom, pessoal, então vocês podem nos encontrar no Instagram, @bebida-em-escala, ou no nosso site, que é o www.laboratoriodakombucha.com.br, e lá você vai encontrar todos os clientes que trabalham com a gente, as medalhas que nós ganhamos nos últimos concursos, um pouco sobre a rotina industrial de fábrica. Eu sou muito chão de fábrica, então vocês vão ver muitos videozinhos de processo de produção de kombucha industrial. E não só de kombucha, a gente também trabalha com outras bebidas não alcoólicas, como energéticos naturais, sem adição de cafeína, bebida alcoólica mista. Então vocês vão ver um pouquinho do universo de bebidas em escala lá no nosso Instagram. Legal. Tudo. Bom, pessoal, vocês encontram a gente aqui também esse ano inteiro no Pausa, inicialmente de 15 em 15 dias. Continuamos de 15 em 15 dias, com projetos pra gente trazer o Pausa pra vocês semanalmente, que eu sei que tem gente aí que tá pedindo bastante. A gente já tá pensando em fazer essa modificação. Mas a gente tá aqui, então, toda terça-feira, às 7 horas da noite, lança toda terça-feira de 15 em 15 dias, lançando episódios novos pra vocês.
Tá? Acompanhe a gente também nas redes sociais, no @pausaprogole. E vocês encontram a Bibit no @bibitmarketing, que a gente também tá lá. Vocês conseguem falar um pouquinho com a gente lá também. E nos nossos Instagrams, que o meu é @RafaSilvaP. E vocês me encontram no a.anagomes, onde eu falo um pouco sobre o mercado de bebidas. E agora eu falei sobre o mercado de kombucha também, porque vocês vão ver provando cada semana uma kombucha diferente e falando com vocês o que eu acho. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Sejam bem-vindos aí ao primeiro episódio do ano. 2025 é nosso. É vamos que vamos. E a última pausa pro gole desse episódio. Saúde! E a primeira do ano. Saúde. Saúde. Bora tomar uma?